E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Clarice estará determinada a se vingar dos Alencar. E ao confrontar a Zélia, as duas, com sede de vingança, decidirão se aliar. Elas irão ter um plano genial para provar que o Juliano foi o responsável pela morte de Valéria e colocarão o vilão atrás das grades. O local onde a verdadeira mãe da Bia foi enterrada será encontrado, e o delegado, ao abrir o caixão, ele avisará a todos que o corpo não estava mais ali. No entanto, o delegado continuará falando e diz: apesar de não termos encontrado o corpo da Valéria, nós encontramos dentro daquele caixão algo ainda mais assustador. E naquele mesmo momento, Juliano receberá uma ligação, avisando que a polícia tinha aberto o caixão de Valéria. O empresário, em choque, contará para sua mãe, e Maristela, ao escutar aquilo, fica apavorada e fala: isso não podia ter acontecido. Ninguém nunca deveria ter aberto aquele caixão. Agora, com certeza, eles já encontraram o que nós, Juliano, escondemos no lugar do corpo da Valéria. Um detalhe no caixão de Valéria revelará um grande segredo dos Alencar. Isso tudo terá início quando Clarice, determinada a descobrir a verdadeira identidade da Zélia, ela irá até o apartamento da irmã. Ao entrar, Clarice começará a procurar em toda a casa, mas não irá encontrar nada. A mãe de Beatriz pensa um pouco e fala consigo mesma: eu tenho que encontrar algo que revele o passado da Zélia. Eu preciso descobrir quem ela é de verdade. E não demora muito, Clarice se aproximará de um armário e, ao abrir, ela encontra algo dentro e diz: é isso aqui. Isso aqui era o que eu estava procurando. Não muito tempo depois, Zélia entrará em sua casa e se surpreenderá quando vê Clarice sentada com um álbum na mão. A loira irá se aproximar e pergunta: mas o que você está fazendo aqui, Clarice? Você não me avisou que viria até aqui para me visitar. Clarice se levanta e responde: eu pensei em fazer uma visitinha, e olha só o que eu acabei encontrando. Zélia, ao ver o seu álbum em cima da mesa, ela se assusta e fala: eu posso explicar. Não é nada do que você está pensando, Clarice. A mãe de Beatriz a encara e grita: pare de mentir. Eu já sei de tudo. Eu recuperei as minhas memórias e já descobri quem é você de verdade, graças a esse álbum. Zélia fica calada e Clarice continua falando: então quer dizer que o teu verdadeiro nome é Branca e você mentiu para mim por todos esses anos, fingindo que era a minha irmã. Zélia tenta manter a mentira e diz: você está confusa, Clarice. Não é nada disso. Esse álbum não é o que você pensa. Clarice perde a paciência e manda a falsa irmã calar a boca e avisa: pare de mentir. Você não vai continuar me enganando. Zélia fica assustada com a reação da falsa irmã. E Clarice continua falando: eu te amei, como se você fosse realmente a minha irmã. E agora eu descubro que você sempre me enganou. Você é tão suja quanto os Alencar. Zélia pedirá desculpa e confessa:
Eu sei que enganei você, Clarice, mas eu tive as minhas razões para isso. Clarice encara a loira e pede: pois então me explique. Me diga o que poderia justificar tudo isso que você fez comigo. Zélia se aproxima ainda mais e revela todo o seu passado. Clarice fica em choque ao escutar tudo aquilo e pergunta: então foi por isso que você fingiu ser a minha irmã para se vingar dos Alencar? Zélia confirma e Clarice a encara e avisa: eu tomei uma decisão. Se o teu objetivo é se vingar dos Alencar, eu vou te ajudar. E eu tenho certeza que nós duas vamos fazer o Juliano e a Maristela se arrependerem por tudo o que eles fizeram. Zélia pergunta como a falsa irmã pretendia se vingar. E Clarice fala: antes eu quero que você me diga uma coisa, Zélia. De quem a Bia é filha? Zélia se aproxima ainda mais e conta tudo o que sabe sobre a Valéria. Clarice, ao escutar aquilo, volta a ter flashes de memórias e se lembra do que aconteceu na noite do seu acidente. Zélia, ao ver que Clarice estava tendo fortes dores na cabeça, ela fica preocupada com a falsa irmã e pergunta: o que foi que aconteceu, Clarice? Você está bem? Clarice diz que sim e explica: eu me lembrei do dia do meu acidente. Essa era a última peça que faltava. Agora eu me lembro de tudo. E após falar aquilo, Clarice chama a Zélia para acompanhá-la até a pensão de Dona Yolanda. Enquanto isso, Beatriz estará conversando com a Glorinha e explicando tudo o que tinha acontecido. E logo em seguida, Clarice e Zélia chegarão na pensão e irão se aproximar de Beatriz e Glorinha. Beatriz, ao ver a sua mãe ao lado de Zélia, ela pergunta o que estava acontecendo. E Clarice, sem perder tempo, conta toda a história da Zélia. Beatriz e Glorinha, ao escutarem aquilo, ficam em choque. E Clarice continua falando: eu também descobri quem é a verdadeira mãe da Bia. E por isso eu vim até aqui. Beatriz, curiosa, pergunta de quem se trata. E Clarice responde: eu me lembrei do dia do meu acidente. Eu lembrei do que aconteceu naquela noite. Clarice então começará a contar tudo o que tinha acontecido em detalhes e revela o que o Juliano fez com a Valéria. E naquele momento, Arlete terá chegado na pensão e, ao escutar a Clarice, ela se aproxima e pergunta: me desculpem, mas eu não pude deixar de escutar. A senhora mencionou o nome da minha filha. Clarice se aproxima da costureira e confirma. Já Arlete, ao descobrir toda a verdade sobre a sua filha e a sua neta, ela fica completamente arrasada. Beatriz, ao ver toda aquela cena, ela comenta: mas eu não posso acreditar que exista uma pessoa tão perversa e má como o Juliano. Ele infernizou a minha vida, mas o que ele fez com vocês três foi ainda pior. Glorinha concorda com a amiga e fala: nós temos que chamar o delegado e explicar tudo o que está acontecendo. O Juliano não pode sair impune de toda essa história. Clarice pensa um pouco e responde: eu acho que depois de tudo o que nós descobrimos, não temos outra escolha. Nós vamos ter que contar tudo para a polícia. Beatriz então ligará para o delegado
e o chama até a pensão de Dona Yolanda. Não muito tempo depois, o delegado chegará e, ao ver todos ali reunidos, ele pergunta o que estava acontecendo. Arlete, em desespero, acusará Juliano por ter sumido com a sua filha e pedirá para que o delegado prenda o vilão. O delegado, no entanto, após escutar toda aquela história, ele pergunta: e onde está o corpo dessa mulher? Essa tal de Valéria. Vocês por acaso sabem me dizer onde ela foi enterrada? Clarice diz que não, e o delegado avisa que ele não pode fazer nada a respeito. Zélia então se aproxima e pede algo muito estranho. Será então que o senhor poderia abrir o caixão de uma outra pessoa? O delegado a encara e pergunta de quem se trata. E Zélia responde: eu preciso que o senhor abra o caixão do Geraldo, o antigo motorista dos Alencar. O delegado estranha e questiona: e para que exatamente a senhora quer que eu faça uma coisa dessa? Zélia, sem pensar duas vezes, responde: eu acho que dentro daquele caixão nós vamos encontrar alguma coisa contra os Alencar. O delegado se nega e avisa: eu não posso sair por aí abrindo o caixão das pessoas como se nada fosse. Arlete se aproxima do delegado e suplica: por favor, senhor delegado, eu te peço, faça isso. Se essa é a única pista que nós temos para encontrar o corpo da minha filha e fazer justiça, eu te imploro para que o senhor não tire essa esperança de uma pobre mãe. O delegado fica com pena e responde: bem, eu vou pedir que abra um caixão desse homem e amanhã mesmo eu volto para avisar se encontramos alguma pista do que aconteceu com a tua filha, Dona Arlete. E após falar aquilo, ele sai. E Clarice olha para todos ali e avisa: pois então, amanhã nos encontramos aqui novamente para saber o que o delegado descobriu. Já no dia seguinte, Clarice e Zélia chegarão na pensão de Dona Yolanda e Beatriz, Glorinha e Arlete já estarão no local. O delegado chegará logo em seguida e avisa: nós abrimos o caixão desse tal de Geraldo, mas aconteceu algo de muito estranho. Clarice pergunta do que se trata e o delegado responde: o corpo dentro do caixão não era dele. O corpo, na verdade, era de uma mulher. Zélia acha aquilo estranho e questiona: mas como assim? E quem é essa mulher? O delegado olha para Arlete e fala: bem, ainda não temos certeza, mas ao analisar os seus restos mortais, foi constatado que essa mulher levou uma forte pancada na cabeça. Clarice, ao escutar aquilo, diz: espera um momento. Eu me lembro que quando eu cheguei no escritório do Juliano, a Valéria tinha levado uma pancada na cabeça. Arlete, aflita, questiona: então, esse corpo é o da minha filha? É o corpo da Valéria? O delegado mostrará um colar para Arlete e responde: isso ainda não sabemos, mas encontramos esse colar no corpo da mulher. A senhora poderia me dizer se isso aqui pertencia à tua filha? Arlete fica em choque e avisa: sim, eu me lembro muito bem desse colar. E ele realmente é da minha filha. O delegado entregará o colar para Arlete e diz: nós
Iremos preparar tudo para que a senhora possa enterrar a tua própria filha corretamente dessa vez. Arlete agradece e Clarice questiona. E o senhor vai prender o Juliano? O delegado a encara e responde. Eu não posso prender o doutor Juliano. Eu não tenho nenhuma prova contra ele, além das acusações de vocês. Mas isso não é o suficiente. Clarice, confusa, fala. E quanto ao corpo da Valéria, isso não demonstra nada. O delegado a avisa. Aquele corpo não prova nada contra o doutor Juliano. E sem outras provas, será impossível acusar o doutor Juliano ou a dona Maristela. E após falar aquilo, o delegado sai. Já Beatriz, revoltada, comenta. Eu não posso acreditar que o Juliano sairá dessa história impune. Zélia diz que não é bem assim e fala. Agora nós sabemos que o Geraldo ainda está vivo. Tudo o que nós precisamos fazer é encontrá-lo e descobrir por que ele fingiu a própria morte e o porquê ele colocou o corpo da Valéria naquele caixão. Clarice fica esperançosa e Beatriz, ao se aproximar da loira, pergunta: E como nós vamos conseguir descobrir uma coisa dessa? Zélia avisa que irá até o cemitério onde o corpo foi encontrado para falar com a pessoa que organizou todo aquele enterro. Clarice, ao escutar aquilo, diz que irá junto da loira e as duas saem logo em seguida. E não muito tempo depois, Clarice e Zélia se encontrarão com um dos homens que trabalha no cemitério. E ele revela: a mulher que vocês estão procurando não trabalha mais aqui. Já tem um tempo, mas se vocês quiserem eu posso dar o novo endereço do local onde ela trabalha. Zélia agradece e o homem responde: ela trabalha em um hotel, aqui perto. Eu escrevi o endereço para vocês duas nesse papel. Clarice, ao pegar, agradece novamente e sai junto de Zélia. As duas, então, ao chegar no local de trabalho de Marta, elas se aproximam e Clarice pergunta: você deve ser a dona Marta, não é mesmo? Marta diz que sim e questiona: quem são vocês duas? E o que vocês vieram fazer aqui, no meu trabalho? Clarice e Zélia explicarão toda a história e avisam que sabem que foi ela que ajudou o Geraldo a trocar os corpos. Marta negará tudo e pedirá às duas para saírem do seu local de trabalho. Clarice, no entanto, insiste pedindo a ajuda de Marta e avisa: é muito importante que nós encontremos o Geraldo e a senhora precisa nos ajudar. Marta pensa um pouco e responde: eu não me meto em confusão de mais ninguém. Como vocês podem ver, eu tenho muito trabalho para fazer. Zélia, ao escutar aquilo, propõe: e se nós te pagarmos uma quantia suficiente para que você nunca mais se preocupe na tua vida em trabalhar? Marta fica interessada e pergunta de quanto se trata. E Clarice pega uma de suas joias que ela estava usando e avisa: eu te dou essa joia. Eu não sei o quanto ela vale, mas eu tenho certeza que ela vale uma verdadeira fortuna. Marta cresce os olhos e aceita. E após guardar a joia, ela conta para as duas onde o Geraldo estava morando. Clarice e Zélia, ao escutarem aquilo, saem logo em seguida e vão até o endereço que a Marta tinha dado para elas. Clarice e Zélia, então, entrarão na casa de Geraldo, junto do delegado. E Geraldo, ao ver os três em sua casa,
Ele pergunta: eu posso saber? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não podem entrar na minha casa sem autorização. O oficial da lei dirá que ele é o delegado e avisa: eu estou fazendo uma investigação e vim até aqui fazer algumas perguntas. Geraldo fica assustado e responde: eu não tenho nada para falar com vocês. O delegado o encara e fala: eu já sei de tudo. O teu nome verdadeiro é Geraldo e o senhor forjou a própria morte. E agora terá que me explicar toda essa história. Geraldo, com medo, questiona: como o senhor descobriu uma coisa dessa? Clarice toma a palavra e avisa: eu falei com a Marta e ela me contou tudo. Ela me disse que te ajudou a forjar a própria morte e me deu o teu novo endereço. Geraldo a reconhece e fala: você é a Clarice Alencar, não é mesmo? Eu te conheço muito bem. Você faz parte daquela família. Clarice se aproxima ainda mais e responde: eu realmente tenho o nome dos Alencar, mas eu fui enganada por eles e preciso da tua ajuda para me vingar daquela família. Geraldo a encara e avisa: eu fiz tudo isso para fugir daquela família. E eu tenho certeza que, quando eles descobrirem que eu ainda estou vivo, eles mandarão alguém se livrar de mim. Clarice o tranquiliza e diz: nós vamos te ajudar e você terá a proteção da polícia. Geraldo, sem pensar duas vezes, questiona: e o que exatamente você quer de mim? Eu não posso fazer nada para te ajudar. Clarice o encara e responde: eu tenho certeza que você tem alguma coisa que possa ser usada contra o Juliano e a Maristela. Eu garanto que se você me ajudar a colocar aqueles dois na cadeia, eu vou pagar o melhor advogado que você possa ter. Geraldo fica pensativo e Zélia também fala: se eu fosse você, aceitaria, porque agora que a polícia encontrou o corpo da Valéria no teu caixão, você está muito encrencado. Geraldo, ao escutar aquilo, avisa: tudo bem, eu falo tudo o que eu sei. Eu tenho provas para colocar os dois na cadeia. E eu também tenho um outro segredo, que já tem muitos anos que eu gostaria de revelar a todos. Clarice, curiosa, pergunta do que se trata. E Geraldo responde: isso eu prefiro revelar na frente do Juliano e da Maristela. O delegado se aproxima ainda mais e pede: pois me dê todas as provas que o senhor tem. E se eu ver que essas provas são o suficiente para colocar o doutor Juliano e a dona Maristela na cadeia, eu te levo até a mansão da família Alencar. Geraldo então entregará todas as provas que ele tinha contra os Alencar. E o delegado, ao ver a pasta, ele arregala os olhos e fala: com isso aqui, tanto o doutor Juliano quanto a dona Maristela terão que se explicarem para a justiça. Clarice, ao escutar aquilo, fica feliz. E ao olhar para o ex-motorista, ela pergunta: mas o senhor disse que tinha um outro segredo. Do que se trata exatamente? Geraldo se recusa a responder e garante: o que eu vou revelar irá abalar com aquela família. Eu sempre mantive esse segredo porque tinha medo, mas agora eu não tenho escolha e tenho que enfrentar aquela família. E eu faço questão de revelar o maior segredo da Maristela, que nem mesmo o Juliano conhece. O delegado, ao escutar aquilo, chama a todos e diz: então vamos de uma vez.
até a mansão dos Alencar. Todos então saem, e não muito tempo depois, eles chegam na mansão dos Alencar. Juliano e Maristela estarão no local, e ao ver o delegado entrando, eles perguntam o que estava acontecendo ali. O delegado os encara e avisa: eu vim com mandado de prisão para vocês dois. Juliano, furioso, questiona: do que você está falando? Você por acaso perdeu a cabeça? Esqueceu que somos a família Alencar? No entanto, quando Geraldo entra junto de Clarice e Zélia, o vilão e Maristela percebe o problema em que eles estão enfiados. Juliano, então, ao olhar para o ex-motorista, pergunta o que ele estava fazendo ali. E o motorista explica: a casa caiu. Descobriram o corpo da Valéria, que você pediu para que enterrasse dentro do meu caixão. Juliano e Maristela negarão tudo, e Geraldo avisa: não adianta negar. Eu já entreguei para o delegado todas as provas que mostram que foram vocês dois a orquestrar tudo. E ainda dei as provas do que vocês fizeram com aquela família. A família do verdadeiro criador da fórmula do sabonete que fez a perfumaria carioca se tornar tão famosa. O delegado tomará a palavra e alerta: vocês dois estão presos, então queiram me acompanhar. Geraldo impedirá o delegado e pede: antes eu gostaria de falar algo. O delegado manda ele falar de uma vez, e Geraldo avisa: eu gostaria de finalmente revelar que você, Juliano, é o meu filho. Eu tive um caso com a tua mãe, e ela sempre me proibiu de contar a verdade para você. Mas agora, eu quero que você saiba a verdade. Maristela ficará em choque com aquilo, e Juliano, ao olhar para sua mãe, pergunta se aquela história era verdadeira. Maristela não negará, e o empresário perceberá que Geraldo estava falando a verdade. E após descobrir que ele, na verdade, é filho do ex-motorista, Juliano fica arrasado, e o delegado leva o vilão, junto de sua mãe, para a cadeia. Agora deixe uma nota de 0 a 10 para a novela Garota do Momento. E também me digam de onde vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem o teu like para receberem todos os dias os novos vídeos da novela Garota do Momento.